Olá, olá! Você está no canal Direito Administrativo On Demand, o canal aqui do YouTube com videoaulas de direito administrativo para concurso público que você assiste sob demanda, onde, quando e como você quiser. Eu sou o professor Gustavo Souza e esta é a aula de número 8 aqui do canal, cujo tema é a legislação administrativa. E começamos falando sobre a codificação, o processo de codificação da legislação. Esse processo, conforme doutrina, ele passa por 3 estágios. O primeiro estágio dele é o da legislação esparsa. Nesse estágio, as normas de um determinado ramo do direito estão distribuídas por várias leis, sem qualquer sistematização, sem qualquer codificação. E esse é o estágio atual do direito administrativo brasileiro. Nós temos um direito administrativo não codificado, um direito administrativo formado por legislação esparsa, distribuídas por várias leis. O segundo estágio desse processo de codificação é o processo de consolidação das leis. Nesse processo, as leis mais importantes de um determinado ramo do direito são unificadas por meio de coletâneas, o que dá uma maior organização a esse conjunto legislativo. E, finalmente, no terceiro estágio, nós temos a codificação em si, onde as normas e os princípios estão todos em um único diploma, que nós damos o nome de código. No direito brasileiro, nós temos como exemplos o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Importante observar que a codificação, que é a organização da legislação em um código, não impede a edição de leis extravagantes, leis regulando assuntos específicos desses ramos do direito. A doutrina costuma apontar vantagens e desvantagens da codificação. Dentre as vantagens, a doutrina cita a segurança jurídica, a previsibilidade de decisões e o melhor controle da atuação estatal, já que todas as normas e todos os princípios de um ramo de direito que está codificado estão concentrados no código, portanto, são de mais fácil localização. Em relação às desvantagens da codificação, a doutrina costuma apontar o risco de estagnação daquele ramo do direito codificado. Além disso, os códigos costumam ficar desatualizados de forma muito rápida. E, finalmente, dada a diversidade de temas de um determinado ramo do direito, isso vai dificultar a sua sistematização. Beleza? Encerrada essa parte de codificação, a gente começa a falar então de competência legislativa relacionada às leis administrativas. E, em regra, a competência para legislar sobre matéria de direito administrativo aqui no Brasil, ela é concorrente entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. Neste último caso, no caso dos municípios, eles são competentes para legislar sobre assuntos de interesse local. A competência também é concorrente entre os poderes executivo e legislativo. E, finalmente, matéria administrativa é legislada por meio de lei ordinária, o que automaticamente admite também a regulação da matéria por meio de medida provisória. Porém, isso acontece em regra, mas como toda regra, há exceções. Em relação à competência para legislar sobre direito administrativo aqui no Brasil, nós temos primeiramente exceções quanto à matéria. Determinadas matérias de direito administrativo, conforme determinado pela Constituição Federal, são de competência privativa da União. Dentre elas, esses exemplos que você vê agora aí na tela, por exemplo, desapropriação, normas gerais de licitação e contrato, serviço postal, política nacional de transportes, trânsito, dentre vários outros assuntos, cuja legislação é de competência privativa da União. Há também exceções quanto à iniciativa, isto é, algumas leis tratando de assuntos específicos do direito administrativo são de iniciativa privativa do presidente da República. E, finalmente, temos também exceções quanto à forma. Em regra, matéria administrativa, como você viu na tela anterior, é legislada por meio de lei ordinária. Porém, há exceções. Em relação, por exemplo, às fundações governamentais, fundações públicas, elas somente podem ser reguladas por meio de lei complementar. E, para terminar essa aula de número 8, nós vamos falar sobre a interpretação da legislação administrativa. Bem, a interpretação é um processo técnico
cujo objetivo é revelar o sentido e o alcance das normas a partir do texto legal, a partir do texto escrito na lei. E quando se trata de interpretação de normas de direito administrativo, a doutrina costuma apontar alguns pressupostos a serem levados em consideração nessa interpretação. E esses pressupostos são basicamente três. O primeiro deles é a ideia de desigualdade jurídica na relação estabelecida entre a administração e seus administrados. Essa relação é dita vertical, ao contrário da relação horizontal, onde ambas as partes da relação jurídica se encontram no mesmo nível, são equiparadas. Mas em se tratando de legislação administrativa, há que se considerar que a administração se encontra um nível acima de seus administrados, contando, como será visto mais adiante nas próximas aulas, com alguns privilégios dentro dessa relação. O segundo pressuposto de interpretação das normas constitucionais é a presunção de legitimidade dos atos da administração. E o que isso significa? Significa que, até prova em contrário, os atos da administração são considerados atos legítimos. Por isso que você está vendo aí, entre os parênteses, que a consequência dessa presunção é que o ônus da prova é invertido. Ou seja, caberá ao lado oposto da relação, ao lado oposto da administração, provar que seus atos não são legítimos. E o terceiro e último pressuposto dessa interpretação relaciona-se aos poderes discricionários que são conferidos ao administrador, ou seja, aquela margem de liberdade que ele tem, que é conferida pela lei, para ele tomar a melhor decisão, tendo em vista sempre o interesse público. Muito bem, chegamos ao fim da parte teórica dessa aula de número 8 e já passamos à resolução de questões comentadas de concurso público. E a primeira questão é uma questão que caiu em uma prova da Fundação Carlos Chagas. Essa prova era para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, numa prova para analista de controle externo. É uma questão adaptada, você tem aí uma afirmação para julgar certo ou errado, mas originalmente nessa prova ela era apenas um dos itens de uma questão de múltipla escolha que eu selecionei porque está tratando desse assunto que a gente estudou aqui nesta aula. E esse item da questão dizia o seguinte: no Brasil, o direito administrativo é o ramo do direito que tem como característica a codificação em nível federal, em resposta ao princípio da estrita legalidade. E aí, certo ou errado? E essa questão obviamente está errada, porque ela está falando em codificação e não. Nós vimos que o direito administrativo brasileiro ele não é codificado, ele é formado por leis esparsas, ainda não chegamos no nível da codificação, portanto o item está incorreto. A outra questão caiu em uma prova para a Universidade Federal da Bahia para os cargos de nível superior, e nesta prova o candidato deveria julgar o seguinte item: a prestação de serviços de transportes urbanos na cidade de Salvador é competência privativa do Estado da Bahia, certo ou errado? E esta questão está correta, exatamente. Conforme o artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte urbano coletivo, que tem caráter essencial. Portanto, correta a questão. Mais uma questão, agora uma questão da banca VUNESP, caiu em uma prova para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, uma prova para defensor público. E a questão pediu o seguinte: é correto afirmar que, e seguem as opções. Letra A União possui competência privativa para declarar a utilidade pública nos casos de desapropriação. Letra B, a União possui competência privativa para legislar sobre desapropriação. Letra C, os Estados possuem competência privativa para legislar sobre desapropriação. E letra D, o município possui competência privativa para legislar e para declarar a utilidade pública nos casos de desapropriação. E aí, qual a resposta correta desta questão? E a resposta correta para essa questão é a letra B. A União possui competência privativa para legislar sobre desapropriação.
A gente viu na aula que, em regra, a competência para legislar sobre assuntos de direito administrativo ela é concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, porém, com algumas exceções. E uma delas, você está vendo aí, é a desapropriação, cuja legislação é de competência privativa da União, competência esta que está lá no artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal. Por consequência, as letras C e D estão incorretas. A letra C diz que a competência privativa é dos estados, está errado, a gente já viu que é da União, e a letra D diz que a competência privativa é do município, também errado. Em relação à letra A, ela trata de outra competência. Não é a competência para legislar sobre desapropriação, mas para declarar a utilidade pública nos casos de desapropriação. Neste caso, a competência não é privativa de nenhum dos entes federativos. Esta competência ela é concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por esse motivo, também está errada a letra A e o gabarito da questão é a letra B. Mais uma questão agora do CESP caiu para a Hemobras, uma prova para o cargo de analista de gestão corporativa. E a questão era para julgar o seguinte item: os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, certo ou errado? E a resposta desta questão é certo. A presunção de legitimidade, como a gente viu nesta aula, inclusive, é um dos pressupostos que devem ser levados em consideração na interpretação da legislação administrativa. Portanto, correta a questão. E, finalmente, a última questão dessa aula foi uma questão que caiu em uma prova para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Paraná. E a questão dizia o seguinte: a interpretação do direito administrativo, além da utilização analógica das regras do direito privado que lhe forem aplicáveis, há de considerar necessariamente 3 pressupostos. Primeiro, a desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Segundo, a presunção de legitimidade dos atos da administração. E terceiro, a necessidade de poderes discricionários para a administração atender ao interesse público. E aí, certa ou errada essa questão? E a questão está correta. E depois do que a gente viu na aula de hoje, da parte teórica, fica muito fácil resolver, porque é exatamente isso. Na interpretação das normas de direito administrativo, esses são os 3 pressupostos apontados pela doutrina que devem ser observados. Primeiro, a desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Há entre eles, como a gente viu, uma relação vertical, não horizontal. Segundo, a presunção de legitimidade dos atos da administração, que a gente acabou de ver na questão anterior. Em terceiro lugar, os poderes discricionários dos administradores para atenderem ao interesse público. Portanto, essa questão estava correta. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula aqui do canal Direito Administrativo On Demand. Essa foi a aula de número 8, aula sobre legislação administrativa. Se você gostou dessa aula, dê um gostei aqui embaixo desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora e não perder nenhuma videoaula aqui do canal. E se você já se inscreveu, clique nesse sininho aí para você sempre ser notificado ou notificada quando eu publicar novas videoaulas. Por enquanto eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção, por ter assistido a aula e até a próxima.